Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas antes vamos rezar, pedir a Deus e ao Espírito Santo que nos ilumine. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão da nossa Mãe, a Virgem Maria, para que ela interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero que todos estejam bem, todos estejam com saúde. Vamos ler, vamos continuar o nosso estudo bíblico, gente, de hoje, tá bom? Pega aí a sua Bíblia, a minha está aqui, de Jerusalém, tá? Nós estamos estudando o livro do Levítico, já estudamos Gênesis, o livro do Êxodo, agora estamos no livro do Levítico, tá? Que é um livro que a gente tem que saber interpretá-lo, porque ele é um livro complicado, tá? Por quê? Porque tem algumas coisas ali que é só para os judeus, ok? Mas tem coisas ali que nós podemos trazer para a nossa vida de hoje, tá? Nós temos que interpretar o Antigo Testamento à luz do Novo, tá? Então, o livro do Levítico, ele traz muito isso. Muitas das coisas era só para aquele, né, para aquele povo ali, para os judeus. Nós vimos na aula passada que os judeus não podem comer, por exemplo, carne de porco. Nós cristãos podemos, tá? Então tem muitas coisas. O judeu não podia tocar no cadáver de um morto. Nós cristãos podemos, não tem nada a ver. Eles achavam que, né, a mulher, quando estava menstruada, nós vamos ver hoje alguma coisa sobre isso, entendeu? Então tem muita coisa que os judeus acreditavam e que hoje, né, o Novo Testamento coloca de uma forma totalmente diferente para nós. Então, gente, vamos ver então, tá? É complicado ler, interpretar essas coisas, tá? Graças a Deus eu pude estudar um pouco sobre aquilo que a igreja nos ensina, sobre esses textos, para poder passar para você, porque não é fácil. Antigo Testamento, gente, não é fácil de ler. Tanto que a igreja ensina que você deve começar a ler pelo Novo Testamento, que é mais fácil. O Antigo você deve fazer um estudo bíblico, ou você deve procurar ler junto com uma pessoa para te explicar. Um padre, um diácono, né? Alguém que saiba de Bíblia, tá? Porque não é fácil, gente. O Antigo Testamento não é fácil, ok? Então, vamos lá. Hoje, nós vamos estudar o capítulo 18, a partir do capítulo 18 do Levítico. Na Bíblia de Jerusalém, é a página 186, se você tem a mesma Bíblia que eu, mas pode ser outra tradução, desde que seja católica, tá, gente? Eu já expliquei isso aqui. Então, gente, no capítulo 18, Moisés vai, em nome de Deus, no caso, Deus e Moisés, vão colocar algumas coisas para o povo, ok? Em relação à prática sexual, ou seja, do sexo, tá? Então, no capítulo 18 aqui, no começo diz assim: o Senhor falou a Moisés e disse: fala aos israelitas, tu lhe dirás. Tu quem? Moisés. Por quê? Porque Moisés era o porta-voz de Deus, era o profeta que agia em nome de Deus. Deus falava com Moisés e Deus dava as instruções para ele e ele passava para o povo. Eu sou o Senhor vosso Deus,
Não procedereis como se faz na terra do Egito, onde habitastes. Não procedereis como se faz na terra de Canaã, para onde vos conduzo. Não seguireis os seus estatutos, mas praticareis as minhas normas e guardareis os meus estatutos, e por eles vos conduzireis. Eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus estatutos e as minhas normas. Quem os cumprir encontrará neles a vida. Eu sou o Senhor. Então, por que Deus está falando isso para Moisés, gente? Porque eles viviam no Egito e depois eles iam para a terra de Canaã. Tanto no Egito quanto em Canaã, eles vão encontrar muitos povos pagãos, não só idólatras, mas que viviam práticas ali, por exemplo, faziam sacrifícios humanos, né? E em termos de sexo, eles praticavam todo tipo de sexualidade errada, gente. Praticavam sexo com animais, praticavam sexo com mais de uma pessoa, que nós chamamos de poligamia, não é? Praticava incesto, praticava prostituição, praticava prática homossexual, que nós já vimos lá no texto de Sodoma e Gomorra. Então, gente, Deus vai dar aqui um monte de preceitos para que eles não vivam essas práticas. Porque o sexo, gente, ele tem duas finalidades no plano de Deus. Está lá no Gênesis, tá? Gênesis, no primeiro capítulo do Gênesis, tá? Deus fala, crescei e multiplicar. Ou seja, o sexo, ele tem duas finalidades no plano de Deus. É a união do casal e a procriação. Então, o sexo fora dessas duas finalidades, para Deus é considerado pecado. Aí agora eu já estou falando tá, gente, no contexto do Novo Testamento. Então, o sexo ele só não é considerado pecado para Deus se ele tem essas duas finalidades. Unitiva, unir o casal, tá? E também a procriativa, ou seja, gerar os filhos. Por quê? Porque no céu não nasce criança, gente. Jesus disse que no céu nós seremos como os anjos não procriam. Então, o sexo é para isso. Não quer dizer também que o sexo é só para a procriação. Não, não é isso. Mas, aqui neste mundo, as duas finalidades do sexo é essa. A união do casal e também a procriação. Porque se não procriar aqui, não vai procriar mais em lugar nenhum, porque no céu não nasce criança. Então, quem vai povoar o céu? É as pessoas que nascerem aqui, neste mundo. Por isso que Deus fala lá no Gênesis, crescei e multiplicai, enchei a terra e submetei-a. Tá? E Deus depois coloca lá o casamento, né? O homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e os dois formarão uma só carne. Então, o sexo, no plano de Deus, é só entre homem e mulher no casamento. Não é a nossa aula de hoje. Quando a gente for estudar sobre sacramentos, eu vou poder explicar isso melhor quando a gente for estudar sobre o sacramento do matrimônio. Mas como nós vamos falar sobre sexo aqui agora, então eu já estou colocando a visão do Novo Testamento, que é o que nos interessa. E aqui Deus já coloca algumas proibições que valem até hoje para nós. Tá? Então, aqui no capítulo 18, eu não vou ler tudo, porque é muita coisa. Tá? Mas você pode ler aí no capítulo 18 do livro do Levítico, tá? Várias proibições, e Deus proíbe que Israel pratique aquilo que os pagãos praticavam, tá? Então tem muita coisa aqui, tá bom? Eu vou colocar algumas coisas, tá? Não vou colocar tudo, tá bom? Mas eu quero ler com você alguma coisa para a gente ver o que nós podemos trazer para a nossa vida de hoje, tá bom? A primeira coisa que Deus fala aí é a questão do incesto, tá? O incesto, gente, é o sexo entre parentes. Deus proíbe para Israel, e também no Novo Testamento, o sexo entre parentes, tá? Então aqui ele dá uma lista de coisas que não se pode praticar.
Tá? Aí ele fala aqui, eu não vou ler tudo para a gente poder ganhar tempo, tá? Mas ele fala que, logicamente, né, absurdos aqui, pai com filho, né, pai com filha, né, mãe com filho. Aí ele fala aqui, ó, a nudez do teu pai, a nudez da tua mãe, a mulher do teu pai, não é? A irmã do teu pai, a irmã da tua mãe, no caso, as tias, não é? E aqui ele dá uma lista, não é? De várias de vários grupos de parentescos, ok, que não se deve praticar o incesto, tá? É uma abominação. Muita gente pergunta a questão de primo, porque existia muito a questão de primo, se primo pode casar com primo. Veja, a igreja diz que primo de primeiro grau não deve se casar. Não é nem por causa de questão de pecado, mas é por causa de questão de sangue. O sangue, né, vamos dizer assim. Tá? Os filhos podem vir com problema. Tá? Então, mas a igreja, de primeiro grau, a igreja não aceita fazer casamento de primo. Agora, de segundo, terceiro grau, o bispo pode autorizar. Tá? Mas a igreja não quer que isso aconteça. Ela prefere que não haja casamentos entre primos, ok? Agora, de primeiro grau, a igreja diz que não deve se casar. Não é nem por causa de questão de pecado, gente, mas é por causa de questão do sangue mesmo, não é? Principalmente quando é filho, né, do mesmo... são tios, né, no caso, igual eu tenho. Por exemplo, na minha família eu tenho, né, o irmão da minha mãe é casado com a irmã do meu pai. Então, quer dizer, são primos de primeiro grau duas vezes, vamos dizer assim. Então, o sangue os filhos podem vir com defeito. Então, a igreja não quer que isso aconteça. E hoje, gente, tem muita gente para casar também. Tem mulher e homem aí, a zóia também, não precisa casar na família. Tá? Então, Deus aqui proíbe o casamento entre pessoas, o incesto, vamos dizer assim, não é? Entre pessoas da mesma família, vamos dizer assim, tá? Porque existia, na época, os povos pagãos, existia esse tipo de sexo entre a questão do incesto, entendeu? A poligamia também é pecado, ele fala aqui, não é? Você não pode ter mais de uma mulher, então você não pode, por exemplo, casar com a mãe e a filha ao mesmo tempo. Tá? Aí você vai falar, mas isso é um absurdo. É um absurdo? Eu estou cansado de ver isso aí na internet. O homem casando com a mãe e a filha, entendeu? Engravidando a mãe e a filha. E aqui diz bem claro, entendeu? Que não pode casar com as duas ao mesmo tempo. Tá? A irmã da sua mulher, no caso, a sua cunhada, diz aqui. Tá tudo aqui, gente. Ó, vou ler só um pedaço para você ver. Versículo 17. Não descobrirás a nudez de uma mulher da tua filha, não tomarás a filha do teu filho, nem a filha da tua filha, no caso, a tua neta, né? Para cobrir a tua nudez. Tá? Isso seria um incesto. Também a irmã da tua mãe, a irmã da tua esposa, tá? Aí tem muita coisa aqui, gente. Fala, aí no versículo 19, fala que o homem não deve se aproximar da mulher durante a sua impureza das regras, ou seja, da sua menstruação, que eu já falei sobre isso na aula passada, tá? Os judeus acreditavam que a mulher, quando menstruava, ela era impura. A gente sabe que não tem nada a ver isso no Novo Testamento, tá bom? Aí Deus fala aqui no versículo 21, não entregarás os teus filhos para consagrá-los a Moloque. Moloque era um ídolo, tá? Para não profanar o nome do Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor. Então, logicamente, né? Antigamente tinha sacrifícios, né, de ser humano. Sacrificavam, né, virgens aos deuses pagãos, Moloque, Baal, Aserá, tá? Então, existia esse tipo de prática, tá, gente? Então, gente, sobre a questão então do sexo aqui, então Deus fala para não haver sexo entre parentes, ok? Então, até porque não precisa, né, gente? A gente vê lá o caso de Ló, lá no Antigo Testamento, que
né, ele acabou tendo relação com as filhas, mas porque ali foi uma coisa, Deus tolerou. Mas ali só tinha Ló e as duas filhas, porque a mulher dele já tinha morrido, só tinha os 3 ali em Sodoma. Então Ló acabou tendo relação com as 2 filhas e engravidou as 2. Mas ali só tinha os 3. Hoje não precisa disso, né, gente? Hoje tem mulher e homem a zóia aí. Então, lógico que você não vai fazer isso hoje. Isso seria uma abominação. Tá bom? E a questão dos primos aí eu já expliquei o que a igreja diz sobre isso, sobre parentesco. Tá? Então, hoje não se deve ter relação com parentes, vamos dizer assim. E sobre a questão da poligamia também, logicamente, o homem só pode ter uma mulher e a mulher só pode ter um homem. Perdão. A mulher só pode ter um homem e o homem só pode ter uma mulher. No Antigo Testamento, gente, se tolerava também o homem ter mais de uma mulher. A gente vai ver Davi e Salomão ter mais de uma mulher. Jacó teve mais de uma, entendeu? Mas Deus não aprova isso, tá? Deus tolerava, por quê? Era por causa do pecado original, que desvirtuou isso. Mas lá no Gênesis, Deus fala, o homem deixa seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher. Não fala as suas mulheres, não. Uma só, tá? Então, Deus tolerava no Antigo Testamento. Mas Jesus volta com isso tudo novamente. Jesus fala, foi dito a vocês isso, mas eu vos digo que agora, tá? Todo aquele que olhar para uma mulher que não seja sua, com desejo sexual, já adulterou com ela no coração. Jesus fala isso lá no capítulo 5. E esse texto aí é o que mais me assusta. Eu acho que esse texto aí é o que vai mandar muita gente para o purgatório, principalmente nós homens, né? Jesus diz bem claro lá, aquele que olhar para uma mulher com desejo, já adulterou com ela. Eu acho que muitos homens vão para o purgatório por causa disso. Né? Então, você não pode desejar outra mulher sexualmente, a não ser a sua. E se você é solteiro, menos ainda. Entendeu? Mas não é o que acontece, a gente sabe disso. Né? Tá certo, né? Que tem algumas mulheres também, eu sei que as mulheres vão me bater, mas eu estou falando a verdade. Eu sei que tem algumas mulheres aí também que provocam os homens também, né? Com umas roupas que só Jesus na causa, né? Então, quer dizer, então, cuidado, você que é mulher, o homem ele é muito tentado por aquilo que ele vê, tá? Pela roupa, pelo jeito que a mulher senta, né? Eu morri de rir do padre Jurandir falando das santas mulheres na missa, né? Cuidado, o padre Léo também falava muito sobre isso. Cuidado, você que é mulher, cuidado com a roupa que você vai na igreja, do jeito que você senta, não é? A gente está ali na frente e a gente vê tudo, não é? Em vez de a gente falar corpo de Cristo, a gente fala Cristo que corpo, né? O padre Léo falava, a gente morrer de rir de falar, não é? Então, quer dizer, então, você que é mulher tem que ter cuidado com isso, para você não ser tentação para o homem. Não é só na igreja, não, em qualquer lugar. Então, use uma roupa decente, né? Porque o homem, gente, ele é muito atentado por aquilo que ele vê, pelos olhos. A mulher, não. A mulher já é mais por aquilo que ela ouve. Né? Uma palavra bonita, um elogio, a mulher se derrete, a mulher gosta dessas coisas. Já o homem, não. O homem deu brecha para ele, você sabe que ele entra. Né? É da natureza do homem. Então, você que é mulher, cuidado com isso. Ok? Agora, gente, versículo 22 do capítulo 18. Eu vou ler para você não achar que eu estou inventando. Vou ler o capítulo 18, versículo 22. Não te deitarás com um homem como se deita com uma mulher. É uma abominação. Olha aí, vou repetir. Não te deitarás com um homem como se deita com uma mulher. É uma abominação. Então, gente, a Igreja Católica ela é bem clara, tá? Está no Catecismo da Igreja e está na Bíblia, tá? A prática homossexual é pecado. A tendência não é pecado. Por quê? Ninguém tem culpa de ter atração por uma pessoa do mesmo sexo. Tá? Então, ninguém tem culpa. Assim como também quem é hétero não tem culpa de ter atração por uma outra mulher que não seja sua. Você que é casado, entendeu? Você pode ter atração por uma outra mulher. Você não pode deixar, né, aquilo ali te vencer e você atacar, vamos dizer assim. Mas sentir, gente, não é pecado. O pecado é consentir. Ninguém tá livre de sentir atração por uma outra mulher ou por uma pessoa do mesmo sexo. Tá? Então, a tendência homossexual não é pecado. A igreja ensina isso.
Por que eu estou falando isso? Porque tá em moda hoje aí a questão querem liberar casamento de pessoas do mesmo sexo. A Igreja Católica nunca vai fazer, tá? Não adianta, né? O Papa vai liberar. O Papa não vai liberar. Mas o Papa Francisco é tão bonzinho, ele é muito bonzinho, mas ele não vai liberar. Ele acolhe, gente, os homossexuais no Vaticano. Tem padres que trabalham com homossexuais, tem padres, inclusive, que são homossexuais, mas eles não têm a prática, eles têm a tendência. Isso aí a gente sabe que existe. Tá? Inclusive, o Papa Bento XVI já disse que o padre, que o homem que ele vai para o seminário e que ele tem a tendência homossexual, ele pode até ser ordenado, não tem nenhum problema, desde que ele não tenha a prática homossexual e que ele não defenda isso. Ele não pode defender a prática homossexual, porque a Bíblia é contra. Tá? E a tradição da igreja é contra, e o magistério da igreja é contra. Tá bem claro aqui, vou ler novamente. Não te deitarás com um homem como se deita com uma mulher. É uma abominação, é Deus falando. Você vai... mas Deus é amor. Deus é amor, mas você tem que você tem que seguir a vontade de Deus, gente. Tá? Você só é feliz se você seguir a vontade de Deus. Tá? E Deus pode, se você quiser, até te curar. Nós não sabemos se a pessoa nasce, se não nasce, a ciência ainda não descobriu se a pessoa vira, se não vira, mas isso não interessa. Se você quiser ser curado, não estou falando que isso é doença, não. Não estou dizendo que isso é doença. Mas não é natural. A prática homossexual não é natural. Isso aí não adianta ninguém dizer. Não é doença. Não estou dizendo que é doença. Mas não é natural, porque natural é homem e mulher. Porque foi Deus que fez assim. Tanto que Deus fez os órgãos genitais do homem e da mulher para um complementar o outro. Todo mundo sabe o que eu estou dizendo aqui. Outra coisa, homem com homem, mulher com mulher, não vai procriar. Você já pensou se todo mundo virar homossexual? Não vai nascer mais ninguém. Não vai nascer mais criança. Então, por isso também que a igreja é contra. Já falei aqui. Só vão habitar o céu quem nascer, as crianças que nascer aqui. E se todo mundo virar homossexual? Cadê? Acabou a procriação. E a união também é entre homem e mulher. Deus foi bem claro. O homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher. Deus não faz nenhuma exceção. Não. Gente, a gente às vezes quer discutir com Deus. Tá? Não, mas a igreja é má, a igreja católica é ruim. Não, a igreja não é ruim, gente. A igreja está seguindo aquilo que Deus mandou. Está aqui, Deus falando, e ele fala mais vezes. Nós vamos ver, não é só no livro do Levítico, não. Tem vários textos do Antigo e do Novo Testamento que Deus diz que não, a prática homossexual não pode. Entendeu? Então, infelizmente, a gente tem que dizer, gente. Infelizmente. Não quer dizer também, gente, que você vai ofender, a igreja não é homofóbica, tá? Homofobia é crime. Não estou falando que você tem que matar, bater, não. Claro que você tem todo o direito de não querer na sua casa, se você é cristão. Tá? Se você tem alguém na sua família, você tem todo o direito de não querer o pecado na sua casa, da prática homossexual na sua casa. Você tem todo o direito. Mas nem por causa disso também você vai bater, você vai esculhambar a pessoa. Não. Pelo contrário, gente, vamos amar. Lembrando que Jesus amava o pecador, Jesus detestava o pecado. Então vamos saber diferenciar entre o pecado e o pecador. Ok? Então a igreja não é homofóbica. Pelo contrário, acabei de falar aqui que a igreja ela traz os homossexuais, inclusive, para... tem vários padres que lidam com homossexuais, entendeu? E o Papa Francisco, ele acolhe todos os homossexuais, tá bom? Mas não quer dizer que a igreja está aprovando, não. Você nunca vai ver a igreja fazer um casamento de pessoas do mesmo sexo. Pelo menos, eu estou falando da igreja católica apostólica romana. Estou falando dessas igrejas católicas doidas daí, não. Tá? Estou falando da igreja original que Jesus fundou, sob Pedro e os apóstolos. Tá? Pode ficar tranquilo que o Papa Francisco não vai colocar nada disso que o povo está falando aí. Né? Gente, desde que o Papa Francisco foi eleito, eu já ouvi tanta coisa que o Papa Francisco vai colocar casamento das pessoas do mesmo sexo, até hoje eu não sei.
Que o Papa vai ordenar a mulher, o Papa até hoje não fez. Que o Papa os padres vão casar, o Papa até hoje não fez. Gente, então não fique dando ouvido a esse povo, gente, pelo amor de Deus. O Papa é um homem instruído. O Papa quer acolher todo mundo. Tá? O Papa quer conversar com as pessoas, né? Dialogar com as pessoas. O Papa é bonzinho mesmo. Mas o Papa não vai mudar uma vírgula daquilo que está no catecismo, que está na Sagrada Escritura. Não pode. Nesses 2000 anos a igreja nunca fez isso, você vai fazer agora? Não vai fazer. Podem ficar tranquilos. Tá? Não te deitarás com um animal algum. Então, é a chamada zoofilia. Tá? Então, antigamente é muito isso, né? Do homem na roça, né? Ter relação com o animal, com a égua, com o cachorro. Né? Gente, eu estou falando porque é verdade. A gente sabe que existe. Né? A mulher também com cavalo, com cachorro. A gente sabe que isso existe. É só você sabe que existe. Essas doideiras que a gente vê aí nos filmes pornográficos, né? Todo mundo que já viu um filme pornográfico aqui sabe, né, que tem sexo com animais nesses filmes aí, né? Então é pecado gravíssimo, é zoofilia, sexo com animais, tá? E eu estou falando aqui porque existe. Vou falar que não existe? Existe. E a palavra de Deus aqui diz bem claro: não te deitarás com animal algum. Olha aí, tá vendo? A mulher não se entregará a um animal para se ajuntar com ele. Isso é uma impureza, olha aí, tá vendo? Então, não vos torneis impuros com nenhuma dessas práticas, pois foi por elas que se tornaram impuras as nações que expulso diante de ti, ou seja, os pagãos que eu já falei. Tá? A terra se tornou impura e eu puni a sua falta e ela vomitou os seus habitantes. Olha, que palavra pesada, hein? Vós, porém, guardareis os meus estatutos e as minhas normas e não cometereis nenhuma dessas abominações. Olha aí, tá vendo? Porque todas essas abominações foram cometidas pelos homens que habitaram esta terra antes de vós, e a terra se tornou impura. Se vós a tornais impura, não vos vomitará ela, como vomitou a nação que vos procedeu? Porque todo aquele que cometer dessas abominações, qualquer que seja, todos aqueles que as cometerem serão exterminados do meu povo. Guardareis as minhas observâncias sem praticar essas leis abomináveis que se praticaram antes de vós, assim elas não vos tornarão impuros. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, gente, tudo isso aqui que eu falei para você é lei de Deus e Deus não volta atrás. E Deus não revogou nada disso. O Novo Testamento fala a mesma coisa. A questão da prática homossexual, a questão da zoofilia, e todas essas coisas que eu já falei. A poligamia, a prostituição, tá? Toda a prática sexual de forma errada. Ok, gente? Então, cuidado com essas coisas, gente. Deus está falando palavras pesadas aqui, tá? Que vai cortar do meio do povo, né? Que vai vomitar, né? Então, quer dizer, isso aí são simbologias de Deus falando que São Paulo diz lá no Novo Testamento que quem pratica esse tipo de coisa não herdará o reino de Deus, ok? Então, é aí que mora o perigo, entendeu? Então, gente, vamos ter cuidado com essas coisas, tá? O capítulo 19, Deus continua falando. Tá? O Senhor falou a Moisés e disse: fala toda a comunidade dos israelitas. Tu lhe dirás: sede santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Olha aí. Então, Deus está falando aí que nós temos que buscar a santidade. Tá? Por isso que a Igreja Católica ela prega a santidade e ela fala que se a pessoa não for santa, ela não vai entrar no reino de Deus, porque está na palavra. Olha aqui. Sede santos, porque eu, vosso Deus, Senhor vosso Deus, sou santo. Então, só vai entrar no céu quem é santo. E não é só o Antigo Testamento que fala isso, não. O Novo Testamento também fala isso. Lá na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, fala a mesma coisa. A carta de São Pedro também fala também a mesma coisa. Tem muitos textos, né, do Novo Testamento que também fala que sem santidade ninguém pode ir para o céu, gente, ok? Então a gente tem que fazer a nossa parte.
Guardar os sábados, eu sou o Senhor vosso Deus. Para nós é o domingo, já expliquei sobre isso. Os judeus guardam o sábado, nós guardamos o domingo, ok? Cada um de vós respeitará sua mãe e seu pai, é um mandamento, né? Nós sabemos que está lá no Êxodo 20, honrar pai e mãe, porque eles nos deram a vida, tá bom? Então aqui Deus repete que nós temos que respeitar pai e mãe. Então você que é filho, não importa se seu pai e sua mãe foram bons ou se não foram bons, mas a sua obrigação de filho é respeitar, porque eles te deram a vida abaixo de Deus, né? Não vos volteis para os ídolos, e não mandeis fundir deuses de metal. Eu sou o Senhor vosso Deus. Já expliquei sobre essa questão de fazer imagem de ídolos, né? Então aqui Deus diz bem claro para não fazer imagem de ídolos. Ó, vou repetir. Não vos volteis para os ídolos e não mandeis fundir deuses de metal, ou seja, imagens, né, de ídolos, de deuses falsos, tá? Eu sou o Senhor vosso Deus, tá? Então, gente, Deus está falando bem claro aqui. Aqui ele está mais ou menos repetindo um pouco lá do Êxodo 20, sobre os 10 mandamentos, tá bom? Então, aqui ele fala dos sacrifícios, aí aqui ele começa a falar dos sacrifícios, que eu já falei, não vou voltar a esse assunto, tá bom? Lembrando que esses sacrifícios de animais, para nós hoje já não serve, nem os judeus já não fazem mais, porque já não tem o templo, né? E o nosso sacrifício, quem fez foi nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Aqui ele fala a questão do povo que vai entrar na terra prometida, tá? Eu sou o Senhor vosso Deus, para não fazer maldade nem com o pobre e nem com o estrangeiro. Por quê? Porque Israel foi pobre, foi estrangeiro no Egito. Então aqui Deus está falando para eles não tratar mal nem quem é pobre e nem quem é um estrangeiro, porque eles também foram pobres e também foram estrangeiros lá no Egito, tá bom? Versículo 11 do capítulo 19. Ninguém dentre vós cometerá roubo, olha aí, nem usará de falsidade ou de mentira para com o teu próximo. Olha aí, tá vendo? Então, alguns pecados aqui que você não pode cometer. Roubar, ser falso, né? E isso aí é o que mais tem hoje, né? A falsidade que existe hoje até dentro da igreja, né? Pessoa que está ali com você, né? Mas no fundo, por trás, fica falando mal de você. Isso é a pessoa falsa, né? Então, cuidado com isso. Mentiroso, a gente sabe quem é mentiroso, é o demônio. Se for uma mentira, gente, que não prejudica ninguém, tá? Não é pecado. Agora, se for uma mentira que prejudica alguém, lembrando que o diabo é o pai da mentira. Tá? A gente deve falar sempre a verdade. Roubar é um dos mandamentos, já falamos sobre isso, né? Não jurareis falsamente pelo meu nome, pois profanareis o nome do Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás, o salário do operário não ficará contigo até a manhã seguinte. Não amaldiçoarás um mudo, e não porás obstáculo diante de um cego, mas temerás o teu Deus, eu sou o Senhor teu Deus. Então, gente, nós devemos, não é porque a pessoa é cega, porque a pessoa é muda, que a gente deve desprezar essas pessoas, não. Pelo contrário, essas pessoas precisam mais da nossa atenção, do nosso carinho. A gente nunca desprezar essas pessoas, que Deus está vendo tudo isso, tá bom? Deus está falando aí para a gente não amaldiçoar as pessoas. Gente, a nossa palavra tem muita força. Então, cuidado com as palavras que a gente fala, tá bom? E ele fala aí para o patrão não ficar com o dinheiro do empregado, porque às vezes o empregado está precisando daquele dinheiro, tá? E a palavra de Deus diz: todo operário é digno do seu salário, entendeu? Então isso aí para quem é patrão, né? Não cometereis injustiça no julgamento, não farás acepção de pessoas em relação ao pobre, nem deixarás levar pela preferência ao grande. Segundo a justiça, julgarás o teu próximo. Isso quer dizer o quê? Que você deve fazer justiça, independente se a pessoa é lá do alto escalão ou se é do baixo escalão. A gente sabe que não é assim que acontece. O pobre fica na cadeia, o rico não fica. Mas Deus um dia, Deus está vendo. Não é porque o cara é rico, não é que o cara lá tem dinheiro que você vai tirar ele da cadeia. Não. Se ele fez, ele tem que pagar, seja quem for. E outra, você tem que fazer a justiça, gente.
Isso aí vale muito também para nós, para pessoas também da nossa família. Às vezes, porque alguém na nossa família, um filho, né? Às vezes a pessoa está errada e às vezes você não dá o braço a torcer que a pessoa está errada. Joga a culpa no outro, porque é seu filho, é seu parente. Não, gente. Está errado, está errado. Se seu filho errou, é ele que tem que pagar as consequências. Não é porque você está lá no colégio fazendo bagunça. Você não tem que brigar com a professora porque deu castigo nele, não. Ele tem que pagar pelo que ele fez. Então é isso que Deus está falando. Não importa quem é. Se é seu filho, se é seu pai, se é sua mãe. Não importa. Tá? Tem que fazer a justiça. Errou? Não importa quem seja, tem que arcar com as suas consequências, ok? E aí Deus continua falando sobre eu sou o Senhor. Olha o versículo 17 do capítulo 19. Não terás no teu coração ódio pelo teu irmão. Olha aí, tá vendo? Você não deve guardar ódio no teu coração, gente. Isso não quer dizer que você tem que conviver com todo mundo. Não é isso. Já expliquei sobre isso. Se tem aquela pessoa que você... O seu coração... Você vê que não dá para conviver, tudo bem. Mas você não deve ter ódio dessa pessoa, nem de ninguém. Tá? Não guarde ódio, rancor, ressentimento. Isso faz mal para você, não é para a pessoa. Faz mal para você. O Eclesiástico fala que a tristeza matou a muitos. Não dê lugar à tristeza. Tá? Não põe o sol sobre o vosso ressentimento. São Paulo chega a falar isso. Tá? Não ficam guardando mágoa, ódio. Isso não faz bem para você. Isso não é só na religião, não. Os psicólogos dizem que isso dá câncer, isso dá várias doenças. Então, não guarde essas coisas com você. Tá? Não faça isso. Deverás repreender o teu próximo e assim não terás culpa do teu pecado. Tá? Olha o versículo 18. Não te vingarás e não guardarás rancor contra os filhos do teu povo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Guardareis os meus mandamentos. Olha aí, tá vendo? Então, Jesus falou isso. Amar o próximo como a ti mesmo. Jesus tirou daqui. Jesus não inventou, não. Então, eu vou repetir. Não te vingarás e não guardarás rancor contra os filhos do teu próximo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Guardareis os meus mandamentos. Gente, eu sei que isso é muito difícil. Tá? Eu sei porque nós somos humanos. Tá? O pecado original fez isso com a gente. Né? Às vezes a gente quer matar a pessoa, né? Que nos fez mal, né? Mas a gente não deve fazer isso. Não deve guardar raiva, vingança, querer vingança. Não faça justiça com as próprias mãos. Tá? Isso tudo a Bíblia nos ensina. Isso não mudou, não. Jesus falou as mesmas coisas. Tá? Nós temos que amar a todos. Rezar pelas pessoas que nos ofenderam, nos fizeram mal. É fácil? Não. Mas aí que está. Jesus disse que o mérito é esse. Porque você amar aquelas pessoas boazinhas não é muito fácil. Jesus disse isso. E é verdade. Então, gente, vamos procurar fazer isso. Se nós somos cristãos, não é verdade? Nós temos que seguir Jesus Cristo. Então, se Jesus perdoou, Pai, perdoai, não sabem o que fazem, nós também possamos perdoar aqueles que nos ofenderam. É fácil? Não. Mas com a graça de Deus a gente consegue. Entendeu? Aí aqui ele fala também o que eu já tinha falado lá atrás, né? Que o homem não deve coabitar com uma mulher que é serva, né? Que é uma concubina de seu pai. Aqui ele retoma a questão do sexo que eu já falei, eu vou pular, tá bom? No versículo 26 do capítulo 19, ele fala aí, não comereis coisa alguma com sangue. Eu já falei na aula passada que isso daí é só para os judeus. Por quê? Os judeus, eles acreditavam que a vida estava no sangue. A vida não está no sangue, a vida está na alma. Então, eles não comiam certo tipo de alimentos que continham sangue. Mas o cristianismo não tem esse problema. Você pode comer qualquer coisa que tenha sangue, não tem nenhum problema, tá? Agora, veja. Agora ele vai citar algumas coisas aqui que nós não podemos fazer. Ó, não praticareis adivinhações nem encantamentos. Olha aí esse povo aí que fica fazendo adivinhação, tá? Fica querendo adivinhar futuro. Encantamento, gente, é magia. Magia branca, magia negra,
né? Aí engloba tudo, gente. Adivinhação, ler carta, ler mãos, búzios, tarô, numerologia, astrologia. Aí engloba tudo. Esse negócio tudo aí, horóscopo. Isso é uma coisa, gente, que eu não suporto esse negócio, entendeu? Eu acho isso uma charlatanice tão grande. Eu tinha uma pessoa que amava esse negócio de horóscopo. Era até uma ex-namorada minha, que até já faleceu, tadinha. Na época, ela gostava desse negócio de horóscopo, ela não era convertida, né? Então, ela vinha falar comigo, vou ler aqui o nosso horóscopo. Eu falei, só se for o seu horóscopo, porque o meu não. Né? Eu não acredito nesse negócio de signo, entendeu? Diz que meu signo é de virgem, mas o meu signo é Cristo. Né? Eu não tenho signo, eu não acredito nesse negócio de astrologia. Então, não tem nada a ver esse negócio de horóscopo, isso é pecado, gente, ler esse tipo de coisa. Deus não dá poder a ninguém para adivinhar o futuro de ninguém. Nosso futuro está na mão de Deus. Deus mandou. Aliás, Deus falou para a gente não viver o futuro. Isso é outro erro. Jesus foi bem claro: viveu hoje. O dia de amanhã pertence a Deus. Eu não sei nem se vai vir um amanhã. Entendeu? O passado já passou, não volta. O futuro a Deus pertence. Eu tenho que viver o presente. Por isso que chama presente. Deus me deu. Deus pode me chamar daqui a 2 minutos para morrer. Então, quer dizer, não tem esse negócio de ficar pensando no futuro, não. Buscai hoje o reino de Deus hoje. Tá? Então, não tem esse negócio de ficar adivinhando o futuro, não. A gente não sabe nem como é que vai ser o futuro. Não sabe nem se vai ter futuro. Entendeu? Então, não vamos cair nesses negócios. Então, cuidado com isso. Não praticareis adivinhações, nem encantamentos, nenhum tipo de magia, nada disso. Tá? Não cortareis a extremidade da vossa cabeleira em redondo, e não danificarás a extremidade da barba. Isso aí, gente, são coisas que os judeus faziam, tá? Para poder se apresentar melhor diante de Deus, tá bom? Claro que você não vai se apresentar diante de Deus de qualquer jeito, desdeixado, entendeu? Mas também não precisamos também ser vaidosos também, não podemos ter vaidade também. Mas para Deus você deve se apresentar como o melhor, não só na roupa, né? Aquilo que eu falei, não bota uma roupa indecente, mas também você não vai também desdeixar para a missa também, né? Então você deve ir com uma roupa mais, né? Porque você também não vai ficar de qualquer jeito também. Você deve estar apresentável para Deus e até para as outras pessoas também, não é verdade? Você não deve também ser uma pessoa desdeixada também, mas também não exagere também. Pode fazer sua barba, pode cortar seu cabelo, mas também com moderação. Não vai também se... tudo, gente, dentro do limite. Tudo na vida tem um limite. Então, o Novo Testamento nos diz que tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Então, aí você tem que ter discernimento, ok? Agora, olha o versículo 28, gente. Não fareis incisões no vosso corpo por algum morto, e não fareis nenhuma tatuagem. Eu sou o Senhor. Levítico capítulo 19, versículo 28. Leia aí para você não estar achando que eu estou inventando. Olha aí. Não fareis incisões no vosso corpo por algum morto, e não fareis nenhuma tatuagem. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, gente, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Não faça tatuagem. Eu estou horrorizado com o tanto de gente que está fazendo tatuagem hoje. Jogador de futebol, gente, eu acho que são poucos que não têm tatuagem no braço. Tem jogador que tem tatuagem dos pés à camisa. Deve ter tatuagem até nos órgãos genitais. Aquela cantora Anitta, ouvi falar que fez tatuagem nos órgãos genitais. E não foi nos da frente, não. Foi até no de trás. Gente, onde nós vamos parar? Que é isso? Nosso corpo é templo do Espírito Santo que vai ressuscitar, gente. Pelo amor de Deus, o que nós estamos fazendo com os nossos corpos? Tá? Então virou moda agora esse negócio de tatuagem. Você sabia que se você comprar uma Ferrari, um carro, você não pode pregar um adesivo na Ferrari? É uma lei daqueles que constroem a Ferrari. Que você não pode colar nada na Ferrari. Vem no manual, no estatuto. Então, quer dizer, você não pode colar um adesivo no carro. Agora, no seu corpo, você pode fazer várias tatuagens. É um processo dolorido, dói para fazer, dói para tirar, às vezes não sai com facilidade. Tem a pessoa que às vezes faz a tatuagem do namorado, da namorada, termina e depois. E aí? Mas eu quero fazer uma tatuagem de Jesus, de Nossa Senhora. Não faça.
Jesus não quer isso. Jesus quer o seu coração, meu amigo. Jesus vê aquilo que você é por dentro, não é por fora. Jesus não vê aparência. A palavra de Deus diz isso. Deus não olha a aparência, Deus olha o coração, gente. Deus olha o que está por dentro. O que adianta você se enfeitar por fora se por dentro você está todo estragado? Não estou falando que você está com doença, não. Estragado pelo pecado. Tem gente que enfeita tanto por fora, mas por dentro está podre. Então, gente, cuidado com o que a gente está fazendo. A igreja diz isso. Então, cuidado, não faça tatuagem. E outra coisa, a medicina diz para não fazer tatuagem. Não é só a igreja, não. Os dermatologistas dizem para não. Estraga a pele. São Paulo diz, se você destruir o seu corpo, Deus vai te destruir, porque o seu corpo é santo. Infelizmente, hoje virou moda. Antigamente era só aquelas tatuagens de chiclete, né? Mas nem essa você deve fazer. Mas antigamente era só aquela, agora não. E antigamente era umazinha só, agora o pessoal está tatuando o corpo inteiro. Tem gente tatuando o corpo dos pés à cabeça. Que é isso? Para quê? O que você quer provar? Você quer para a pessoa te amar? Isso aí, gente, isso aí não quer dizer, não. As pessoas não vão te amar por causa disso, não. Entendeu? Se você quer ser amado, meu amigo, você tem que ser aquilo que você é por dentro, não é por fora. A pessoa tem que te amar por aquilo que você é. Entendeu? Pelo que você é. Não é pelas suas tatuagens, né? Não, meu amigo, nós estamos, infelizmente, as pessoas estão iludidas. Não é? É uma vaidade muito grande. É o culto ao corpo. Isso aí, não, tem que ser malhado, bombado, cheio de tatuagem, piercing. Né? Por isso que as pessoas não gostam da Idade Média, porque na Idade Média não tinha isso. Por que não tinha? Porque na Idade Média não se cultuava esse culto do corpo. O importante era você salvar a sua alma. O que adianta você estar com um corpo bonito e você ir para o inferno? Jesus disse isso. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida e perder a sua alma? Né? Então, gente, vamos ter cuidado. Quando ele fala aqui por um morto, porque antigamente eles faziam consagração aos ídolos marcando o corpo. Então, por isso que ele fala aqui, não fareis incisões por um morto, tá? Então, gente, não vamos fazer tatuagem, pelo amor de Deus, tá? Aí aqui ele fala da prostituição, não é? Não profanes a tua filha, fazendo-a prostituir-se, para que a terra não se prostitua e não se torne incestuosa. Então, gente, prostituição também, diz que é a profissão mais antiga do mundo, pode até ser, mas não está nos planos de Deus. Isso é tudo por causa do pecado. Prostituição é uma coisa terrível, gente. Você está vendendo o seu corpo, entendeu? Não faça isso, entendeu? Guardareis os meus sábados, já falei que para nós é o domingo, reverenciareis o meu santuário, eu sou o Senhor. O santuário para nós é a igreja, tá? E o nosso corpo. Olha só o versículo 31. Não vos voltareis para os necromantes, nem consultareis os adivinhos, pois eles vos contaminariam. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, gente, não vá nesses lugares, tá? Consultar mortos, consultar adivinhação, necromancia, tudo que eu já falei aqui, com todo o amor do coração. Eu sei que tem muita gente de outra religião que pode até estar me ouvindo, mas a palavra de Deus é bem clara, tá? Não podemos procurar esses negócios aí, saber o que o morto está falando, né? O que foi a psicografia, não sei o que, meu pai está falando lá do além, escreveu uma carta, não é verdade. Né? Deus não dá poder a ninguém para isso, gente. Isso aí pode ser o demônio te enganando. Tá? Então, por favor, cuidado com essas coisas. Aí ele continua falando aí, tá bom? Versículo 37. Guardareis, pois, os meus mandamentos e minhas normas e praticai-os. Eu sou o Senhor vosso Deus, tá? No capítulo 20, Deus fala coisas pesadas aí. O Senhor falou a Moisés e disse: diz aos israelitas, todo filho de Israel que habita em Israel não colocará os teus filhos a Moloque. Moloque era um ídolo, né? Quem fizer isso será morto, tá? O povo da terra o apedrejará e eu me voltarei contra esse homem e o exterminarei do meio do meu povo, pois havendo entregue os seus filhos a Moloque,
contaminou meu santuário e profanou meu santo nome. Então, gente, porque Deus já tinha falado que ele é o único Deus, tá? E esses deuses dos pagãos, eles faziam, inclusive, sacrifícios humanos, tá? Olha o versículo 6 do capítulo 20. De novo, Deus falando, a terceira vez. Aquele que recorrer aos necromantes e aos adivinhos para se prostituir com eles, voltarei contra esse homem e o exterminarei do meio do meu povo. Vós, porém, os santificareis e sereis santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Por que, gente, que Deus bate tanto nessa tecla? Por quê? Porque, gente, ninguém tem poder para adivinhar futuro. O futuro pertence a Deus, tá? Então, essas pessoas que dizem que adivinha futuro, tá te enganando. E outra, morto não volta, meu amigo. Ninguém que morreu volta. Deus pode permitir que uma alma apareça? Pode. Mas aí é Deus que permitiu. Agora, você chamar o morto para vir aqui, como é que você pode ter certeza que é seu pai, que é sua mãe? Ah, mas é a letra dele. Alguém pode copiar ali a letra do seu pai e da sua mãe, entendeu? Isso não tem nada a ver. Tá, gente? Então, cuidado para a gente não ser enganado. Essas coisas são um perigo, tá? Guardareis os meus estatutos e os praticareis, pois eu sou o Senhor que vos santifico. Portanto, quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe deverá morrer. Visto que ele amaldiçoou o pai e a mãe, o seu sangue cairá sobre ele mesmo. Por quê? Pai e mãe é coisa sagrada. Foi eles que nos deram a vida. Então, você que é um bom filho, você já sabe, né, que você deve muito respeito a seu pai e sua mãe, independente do que eles são, bons ou maus, tá bom? O homem que cometer adultério com a mulher do seu próximo deverá morrer, tanto ele quanto sua cúmplice. Claro que hoje no Novo Testamento ninguém vai morrer por causa disso, é uma lei do Antigo Testamento, mas continua sendo pecado o adultério. O adultério é quando você é casado e tem relação sexual com uma outra pessoa que não é sua mulher nem o seu marido, tá bom? O homem que deitar com a mulher de seu pai, é que ele volta a falar, tá bom? Ambos deverão morrer. Tá? A questão do incesto que eu falei, tá? Com a sua nora, tá? Então aqui ele de novo ele repete a questão do incesto, né? Você não deve ter relação com parentesco, vamos dizer assim. E aqui ele fala de novo da questão da prática homossexual, no capítulo 20, versículo 13. O homem que se deita com outro homem, como se fosse uma mulher, ambos cometeram uma abominação. Deverão morrer e o seu sangue cairá sobre eles. Então, homem com homem, mulher com mulher, tanto faz, tá? Então, gente, está bem claro aí, eu já falei sobre isso, não vou repetir. Já expliquei por que Deus proíbe, tá? O homem que toma por esposa uma mulher e a mãe dela, já falei, não é? É incesto, tá? Versículo 15. O homem que se deitar com um animal deverá morrer e matareis o animal. Olha aí, claro que hoje você não vai precisar fazer isso, matar o animal, mas continua sendo pecado a zoofilia, tá? A mulher que se aproximar de um animal, já falei, tá? O homem que esposar sua irmã, já falei, questão do incesto, tudo isso já falei, né? Ele repete aqui. O homem que se deitar com uma mulher durante a sua menstruação, tá? Eles também não podia na época dos judeus também. Para nós hoje não tem nada a ver, né? A mulher ela não é impura. Claro que você deve respeitar quando a mulher está menstruada, né? Mas não quer dizer que seja pecado. Não tem nada a ver, tá? Aí aqui ele continua falando tudo aquilo que eu já falei, questão dos incestos, tudo aquilo que eu já falei, tá? E Deus aqui termina, gente. Exortação final. Guardareis todos os meus estatutos, todas as minhas normas, e os poreis em prática. Assim não vos vomitará a terra a qual os conduzo para nela habitares. Não seguireis os estatutos das nações que eu expulso diante de vós, e não pratique essas coisas, por isso me aborreci com elas. Também vos digo, tomareis posse deste solo, que eu mesmo vos dou por possessão, uma terra que mana leite e mel. Ele está falando da terra de Canaã, que o povo ia assumir, né? E a nossa terra de Canaã é o céu. Por isso que para nós, a gente tem que também cumprir essas coisas para a gente poder ganhar a nossa terra prometida, que é o céu, tá bom? Eu, Senhor vosso Deus, separei-vos desses povos.
Fareis distinção entre o animal puro e o impuro. Tá? Isso aqui eu já expliquei sobre isso, tá bom? Os judeus consideravam alguns animais puros e alguns impuros. Inclusive o porco para ele era impuro. Para nós não tem nada a ver. Tá bom? Isso é só uma coisa para os judeus. Sereis consagrados a mim, pois eu, Senhor, sou santo, e vos separei diante de todos os povos para seres meus. A palavra santo quer dizer separado. Entendeu? Então, olha aí. Então, Deus falando que o povo de Deus, o povo de Israel, para nós hoje é a igreja, não é? É um povo consagrado a Deus, é um povo de santos, ok? O homem ou a mulher entre vós que forem aos necromantes, quarta vez Deus falando, ou aos adivinhos, serão mortos, serão apedrejados, e o seu sangue cairá sobre eles. Claro que hoje Deus não faz mais isso, né, gente? Lembrando que estamos num outro contexto, numa outra situação, mas Deus continua falando para cada um de nós, gente. Não vamos seguir esse tipo de coisa. Pelo amor de Deus, você que é católico, você deve seguir a Deus. Nosso único Senhor é Cristo. Nós não precisamos de nada disso. Tá? Nós não precisamos de adivinhação, de adivinhar futuro. Nossa vida está nas mãos de Deus. Deus nos conduz. Tá? Quem tem Deus... Você não vê um santo falar nada disso. Pega a vida dos santos, você não vai ver nenhum santo falando sobre nada disso. O santo que você vai ver falando da palavra de Deus, das coisas da igreja, dos sacramentos. Você não vê nenhum a vida deles, você não vê eles falar desse negócio de adivinhar futuro, né? Essas coisas aí. Então, gente, vamos ter cuidado com essas coisas. Por que eu estou falando isso? Porque, infelizmente, temos católicos que são assim, que vai na igreja e vai nesses outros lugares. Então, cuidado, gente, cuidado. Vamos ser católicos convictos. E o perigo, esses lugares, o mal pode fazer presente nesses lugares. Para te enganar, gente, o demônio pode fazer qualquer coisa. Lembrando que o demônio ele quer ser adorado como Deus. Ele se esconde atrás dos ídolos para receber o culto de adoração. Então, gente, cuidado com esse tipo de coisa. Isso aí atrai, dá para a gente maldição ao invés de bênção. Isso está no livro do Levítico também, nós vamos ver mais para frente. Tá bom? Espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, tá? Eu continuo pedindo a você, por favor, tá? Compartilhe os nossos vídeos, se inscreva nos nossos vídeos, comente aí para que a gente possa tirar a venda dos olhos desse povo. Pelo amor de Deus, gente, vamos servir a nosso Deus, vamos servir a Cristo e a igreja. Vamos largar todas essas coisas aí que não atraem a bênção de Deus para nós. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.